O coronavírus, ele é transmitido como se transmite um resfriado, certo? Então a gente tem que ter os cuidados de higiene básica, né? Como a lavagem das mãos, a higienização das mãos, o cuidado com objetos possivelmente contaminados. Então nós temos que ter esses cuidados assépticos. Uma das dúvidas que nos veio foi em relação aos viajantes, as pessoas que viajam. Então o que fazer com essas pessoas que precisam viajar? A gente primeiro, antes de viajar, nós temos que pensar, é necessário essa viagem? Então, se essa viagem ela pode ser adiada neste momento em que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, nessa pandemia se encontra, se são viagens eletivas que a gente pode adiar, então a gente prima por adiar. Quando são viagens a negócios, a trabalhos, que não tem como a gente adiar. Então nós temos que ter os cuidados mínimos de higiene, como também de precaução, para não ser possivelmente contaminado com esse vírus. Então, caso você esteja retornando de uma viagem, você tem que ficar uns 14 dias em observação quanto à apresentação de algumas sintomatologias. Então, quais são essas sintomatologias? Coriza, tosse seca, moleza no corpo, um incômodo na garganta, febre, que a gente considera febre acima de 37,8 graus. Então você tem que ficar atento e comunicar imediatamente. Se foi a trabalho, vocês comunicam imediatamente à empresa, mas procuram as unidades básicas de saúde para o atendimento. Ficam em casa, tá? Em observação, evita contato com outras pessoas para a gente evitar a disseminação, a contaminação viral. Para aqueles trabalhadores, né, que é inevitável estar viajando, que são o caso de caminhoneiros, de carreteiros, profissionais que trabalham em vans, vocês têm que ter o cuidado mínimo de precaução, de higiene, tá? Para evitar essa contaminação. Então, quais seriam esses cuidados? A lavagem das mãos em primeiro lugar, tá? Higienização com água, sabão. A duração da higienização das mãos é de 20 a 60 segundos. Então, higieniza, tá? A palma das mãos, o dorso das mãos, entre os dedos, certo? E depois com água corrente para tirar e os pulsos também, tá? Então, higienização das mãos é muito eficaz. Caso não tenha água e sabão, é que se utiliza a questão do álcool em gel. Certo? Então os caminhoneiros, os carreteiros, o que é que deve ter esse cuidado com o carro? Higienizar o volante, higienizar o câmbio, higienizar as hastes de seta, tudo é questão de higiene. No caso, se por acaso a gente está com aquela sintomatologia, a gente está espirrando, está tossindo, como é que a gente pode fazer? A gente cobrir, né, proteger, inclusive as pessoas ao nosso redor, tá? Então, proteger com a mão, com o dorso do braço, os espirros, as tosses e em seguida higienizar as mãos. Caso tenha um lenço, certo? De preferência de papel, tá? E de materiais que possam ser descartados. Por que não lenço de pano? Porque o vírus vai ficar ali. Então, em caso de espirro, ser com material que possam ser posteriormente descartados, certo? Então, os cuidados com os motoristas seria, durante a viagem, ter todos esses cuidados de higiene e de precaução. E quando regressar, ficar esses 14 dias em observação. Como a gente já sabe que essa transmissão do coronavírus é mediante uma transmissão viral, né, por todos esses cuidados que a gente acabou de remeter. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Com a questão dos objetos também. Então tá sempre limpando. Por exemplo, nas empresas, né? O que é que a gente pode fazer enquanto empresa? Orientar os funcionários quanto à higienização do local onde ele trabalha, higienização do birô, dos lápis, do material em si, dos insumos que ele utiliza. Orientar os funcionários quanto à higienização das mãos, a importância de se higienizar as mãos, tá? Lavar com água, sabão, detergente. Então, porque água, sabão, detergente são materiais surfactantes, né? Que tem a capacidade de eliminar aqueles vírus através da boa higienização, mas também não é uma higienização rápida. Lavou água e sabão na água corrente, rapidinho não. A gente passa uns 20 segundos higienizando as mãos, como eu falei, tá? Na palma, no dorso, entre os dedos, no pulso também das mãos, com o sabão, sabonete, detergente, e depois em água corrente, tá? Com a mão mais baixa para poder aquela água eliminar toda aquela sujidade,
certo? Temos também que prestar atenção, tá? No caso de algum funcionário apresentar algum sintoma, seja num local fechado, temos que ficar atento, como também a gente tem que ter nossa responsabilidade social. A gente, quando começa a sentir, a gente começa a ver que está começando a gripar, a gente comunica imediatamente à empresa, tá? Procurem um médico das nossas unidades, médico, enfim, para saber a melhor conduta. Outra questão importante que eu queria falar com vocês é a respeito das máscaras. Veja bem, as máscaras, elas não precisam ser utilizadas por toda a população, certo? As máscaras elas precisam ser utilizadas por quem? Por os profissionais de saúde, que estão em contato direto com possíveis casos, tanto de Covid-19 como também de outras enfermidades, por pacientes que apresentam as sintomatologias, tá? Para quê? Não que para ele se proteger, mas para ele proteger o próximo, né? A questão da empatia, a questão da responsabilidade social. Como também para os acompanhantes que estão perto dos pacientes que apresentam a sintomatologia. Então não precisa todo mundo usar máscara, tá certo? E também com questão ao álcool em gel. Porque o álcool em gel, ele é utilizado quando a gente não está com o sabão e com a água disponível. Então, por exemplo, em casa a gente não precisa ficar utilizando álcool em gel, né? Por quê? Porque em casa tem água e sabão, tá? Então, assim, é uma preocupação de todo mundo, porque por conta da questão do álcool em gel, mas a gente tem que ver a questão da eficácia do simples ato, que é lavar as mãos. É isso. O governo municipal está à disposição de toda a população, tá? Para tirar qualquer dúvida e esclarecimento. Aqui embaixo estão os links das redes sociais do governo, como também o número do WhatsApp, que a população pode entrar em contato a qualquer momento. Ok? Obrigada.